gente, tudo bem? Respondendo ao comentário da moça que disse que perguntou se eu ia continuar fazendo vídeos de livros, eu vou. Só que ultimamente eu estou de ressaca literária. E eu pretendo, antes de eu produzir mais conteúdos da Jane Austen, eu gostaria de reler os livros. Tanto porque eu gosto muito dos livros da Jane Austen, e eu gosto mais ainda depois de ler e saber que são bons. Todos, né? Tipo assim, eu já sabia que Jane Austen é boa, mas... Enfim, eu queria reler algumas coisas porque existem muitas coisas interessantes na Jane Austen em que ela expressa nos livros dela e eu percebo que a maioria das pessoas não percebe isso, né? Então esse é um aviso àquela moça. Tanto de maneira cristã quanto moral, né? A Jane Austen também critica a sociedade. Tá. E eu gostaria que ela fosse tão analisada quanto Machado de Assis, nas suas obras que são até hoje. Mas eu vou falar hoje sobre dos 2 últimos vídeos, sobre renúncia. Bom, gente, eu cometi alguns erros ainda. Assisti uma série de 4 episódios e assisti um filme. E eu confesso que a primeira semana, pra mim, foi a mais difícil. Porque vou tentar ir arrumando e conversando com vocês. Eu não vou pegar meu anel de luz porque está de dia, né? Ou talvez ele ficaria melhor, né? Pra imagem. Enfim, continuando. A primeira semana foi de longe a mais difícil, porque toda vez que eu tinha algum problema, uma verdade na minha vida não ia bem, alguma coisa na minha vida não ia bem, eu falo verdade no sentido de que melhor, né? A imagem ficou bem melhor. Alguma verdade no sentido de que... Meu Deus. Verdade no sentido de que, tipo, eu não podia ignorar, sabe? E a verdade é aquilo que você não pode ignorar porque é uma verdade, é uma coisa, é um fato. E toda vez que eu não podia ignorar alguma coisa, e essa coisa me doía, eu corria para as minhas séries, eu ia assistir algum episódio, eu ia viver nesse mundo ficcional. Aí eu ia para esse novo ambiente ficcional. Vou só aqui fechar a porta para evitar o trânsito de pessoas. E um relógio começou a tocar. E eu ia para esse ambiente. E acabava que eu evitava as situações da minha vida. E muitas vezes, gente, o sofrimento, uma reflexãozinha aqui para vocês, que eu percebi, é que o sofrimento, ele muitas vezes... Eu vou trazer tudo para a vida cristã, mas você também pode interpretar como algo só da vida, do universo. Eu acho que o universo e Deus é a mesma coisa, porque Deus é o criador do universo e Ele é quem comanda o universo até hoje, né? Porque Ele é matematicamente estruturado e, para mim, isso só pode ter um criador por trás disso. Mas, enfim, muitas vezes Deus permite que algumas coisas ruins aconteçam e algumas situações, elas trazendo, vamos dizer, para a psicologia, algumas situações, elas chegam ao seu limite. Às vezes a gente vai protelando tanto, tomar uma atitude em relação àquilo, que quando você vê, já a situação que era pequena, minúscula, em que você poderia ter tomado a atitude de se resolvido facilmente, ela cresceu e se tornou uma big mega problema. Um big mega problema. Justamente porque não foi resolvido. Um exemplo, talvez, seja uma dívida, qualquer coisa, qualquer problema, uma obesidade, que a pessoa não foi se cuidando durante anos, e aí quando
Aí ela. Isso também estão problemas em relacionamentos, em que às vezes a pessoa evita as conversas difíceis, evita confrontos, porque em busca de uma paz. Aí fica evitando. Aí até o ponto de que ou a pessoa perde, isso já aconteceu comigo, ou a pessoa perde a companhia da outra, em questão de relacionamento romântico, amizade também, pode acontecer isso, como também, sei lá, uma dívida astronômica que poderia ser resolvida antes. Sabe, é natural, eu acredito, do ser humano evitar o que lhe causa dor, principalmente coisas que ele não pode resolver. E muitas vezes o que nós evitamos, o que nós evitamos com o outro, de atitude de tomar com o outro, é o que a gente não quer doer em nós mesmos. Vou dar um exemplo, um orgulho que você não quer abrir mão, um comportamento que você traz há anos e você não quer abrir mão. Então, é bem complicado, né? Mas a verdade e o confronto muitas vezes é extremamente necessário, se torna extremamente necessário. E eu percebi que eu tava nesse momento da minha vida, que eu precisava tomar atitudes, mas eu não tomava. E eu recorri ao esse mundo ficcional. E eu realmente sou apaixonada, gente, por livros, filmes, séries, animes, mangás, ilustrações. Eu nunca fui de fanfic porque eu sou criteriosa demais em relação a algumas coisas. Minha rigidez cognitiva do TDAH se manifesta em coisas idiotas e também coisas muito simbólicas, pelo menos pra mim, né? E eu não gostava de ler fanfic porque eu, tipo assim, eu gostava, sempre gostei do que provinha da história original. Eu me lembro que eu só li uma fanfic e era de Miraculous. Porque, tipo assim, essa série, eu não sei quantos anos já tem que ela foi lançada. Se ela não tem 10 anos, ela já tem um bom tempo. Mas ela com certeza tem mais de 5 anos. A série Miraculous, Aventuras de Ladybug. Eu amava essa série. Só que, tipo, tava uma distância tão grande dela ficar com o protagonista, da protagonista ficar com o par romântico dela, o Adrian Agreste. E, tipo assim, eu tô velha, eu era jovem, assim, eu era adolescente, bem adolescente, quando começou a lançar e eu comecei a assistir e acompanhar. Minha irmã era bem novinha e, tipo, eu tô velha e só agora eles estão juntos. Então, tipo assim, dá pra entender o porquê eu recorri a uma fanfic de romance deles dois. Porque, gente, demorou demais. Acabei foi desistindo de assistir. Também eu cresci, né? Não se tornou mais tão interessante assim. E eu também comecei a ver com outros olhos algumas coisas. Enfim, muitas coisas. Já vou separando uma sopa pra lavar. Então, por isso, foi a única fanfic que eu li. Mas também eu tive contato com o Wattpad e bati em algumas não muito interessantes. Pra se dizer no mínimo. E enfim. Assim, eu gosto do que é da história original. Deixa eu tentar relembrar o que eu tava falando. Que eu fui pra um assunto paralelo e acabei que eu lembrei. Assim. E eu fugia desse confronto. Que acabou gerando um problema maior. Aí, eu tava esse ano assistindo doramas. C-dramas, especificamente falando, dramas da China. Porque eu acho incrível as séries chinesas, principalmente as de época. Na verdade, eu só assisti as de época. Só que, gente,
É enorme a série chinesas. Tipo assim, 55 episódios, entendeu? 55 episódios de 1 hora, 45 minutos. E era muito boa. Então, tipo assim, eu parava tudo que eu fazia. Eu entrava em um perfoco, assim, que eu falava, meu Deus, me perdoa. Esqueci de ler a Bíblia. Nossa, era uma luta até pra ir tomar banho. Sério, de tão bom que era a série. E eu percebi que isso estava me prejudicando. Aí eu falei pra Deus que eu ia passar algum tempinho sem assistir uns animes, assim. Aí eu me sentia muito culpada porque eu sentia que Deus queria que eu utilizasse aquele meu tempo, né? No início do vídeo eu falei sobre como o nosso tempo é uma coisa valiosa. E eu sentia que Deus queria que eu utilizasse aquele tempo pra Ele, pra ficar com Ele, fazer a vontade dele, né? Porque é isso que a Bíblia fala, né? Que a gente se aprofundar, crescer na graça, no conhecimento, basicamente se aprofundar em conhecer a Cristo. Tô olhando aqui, ali onde eu tava arrumando. Então, gente, eu senti que eu tava. E também acabava que eu ia contra aquele mandamento que as pessoas muitas vezes não interpretam como mandamento, somente como um consolo nos seus momentos difíceis. Que é: venham a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei e lhes darei descanso. Se você olhar bem, o venha a mim não é um pedido. Não é um pedido como se quem quiser vir após mim, tome a sua, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é o se, é o venha a mim. É um imperativo. Posso estar errado, mas eu acredito que seja, para mim, é no imperativo. Que vai com a pessoa mestra de português, vai que nos comentários e fala, ai, não é, mas pra mim é no imperativo, tá? Meu conhecimento de português de 12 anos escolares é no imperativo de venha a mim, faça isso, faça o que eu estou lhe dizendo para fazer. Ele não abre local para você contestar ou você escolher, só tem o venha a mim. Todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, lhes darei descanso. E eu acredito que nada na Bíblia é à toa, então na minha interpretação, eu acredito que seja ele usar o verbo no imperativo, seja porque Jesus sabe que nós não conseguimos viver sozinhos, nós não conseguimos carregar as dificuldades da nossa vida sozinhos, nós não conseguimos viver sem a ajuda dele. Viver. Avalie fazer milhares de outras coisas no que concerne a viver dentro da nossa vida. Então, dentro do seu casamento, você precisa de Jesus, nos seus estudos, na sua vida financeira. E eu só fugindo, Deus me dando sinal, e eu fugindo, fazendo de sonsa. Aí, esse mês, eu tentei fazer um voto a Deus. Falei, se o Senhor fizer isso por mim, eu não vou consumir mais nenhum entretenimento não cristão. Mas eu senti que... E ele não fez o que eu pedi, no momento que eu pedi, né? Ele vai fazer, eu creio. Mas no momento que ele quer. E eu, tipo assim, quando eu falei isso em voz alta... E eu ainda fui ousada, até eu falei, eu não vou fazer o que eu tinha proposto, porque o senhor não fez o que eu pedi. Mas eu pensei, quando eu falei isso em voz alta, foi um choque de realidade, assim, mente se abriu, assim, um start, e eu pensei, é isso que tá me atrapalhando, é isso que tá me incomodando, porque Deus, ele, desde que eu nasci na igreja, contextualizando, eu nasci na igreja, meus pais são evangélicos, graças a bom Deus, mas a minha vida com Deus começou com 12 anos, quando eu me batizei nas águas, eu chorava, querendo tomar Santa Ceia, fazer parte do corpo de Cristo, que a igreja falava muito. E minha vida com Deus começou com 12 anos.
Hoje já estou mais velha. Acho que foi nessa idade que eu comecei a assistir Miraculous, viu? Com 12 anos e só com 19 que eles ficaram juntos. E eles ainda não sabem a identidade um do outro. Se você não sabe desenho, não tem problema. Mas quem sabe vai entender o que eu tô falando. Então, tipo assim, ainda tem umas 50 temporadas pra lá. E eu estou sendo exagerada. Tem um nome no português que é sobre o exagero. Não sei se é alegoria, eufemismo. Não sei. Português, eu amo literatura. Amo literatura, mas agora é gramática. Meu Deus. Substantivo, não sei o que, abstrato, concreto. Não sei. Não sei. Eu sei, eu me acho porque eu sei a diferença do porquês. Dos 4 porquês. O porquê separado com acento, separado sem acento, enfim. Então, gente, Deus, ele foi me cercando. E eu tava, inclusive, já estava nessa casa. Eu já tinha uns 12 para 13 anos. Eu me batizei, se não me engano, em dezembro. Então, fiz aniversário no outro ano. E quando eu já estava nessa casa, que eu estou morando agora, começou a minha vida com Deus. E eu me lembro que eu falei bem assim: Deus, eu sei o que o Senhor quer de mim. Porque eu nasci na igreja, eu sei que o Senhor quer meus sonhos. E eu, na minha mente, pensando assim: ai, eu poderia ter um plano B, caso Deus me decepcione, no sentido dos planos dele não serem correspondentes aos meus. Diminuir um pouco aqui a luz, que tá incomodando. Aí eu pensei assim, mas eu usei os pensamentos, então eu vou ser sincera. Senhor, eu sei que o Senhor quer que eu entregue a Ti, que eu confie minha vida a Ti, mas eu tenho medo, mas eu vou. E Deus, ele fez... Gente, Deus, ele fez um estrago na minha vida, nas minhas expectativas. Foi quando eu descobri enfermidades, foi quando as coisas começaram a dar errado. E até hoje elas dão. Para provar que Deus, ele sempre tem um plano melhor do que o da gente. Cuidado com as suas orações. Mas eu posso ser sincera, compensa, tá? Confesso que muitas vezes a gente se desespera quando a gente começa. Gente, é um sentimento, assim, humanamente estranho e impossível de explicar. Ao mesmo tempo que você se desespera que a maioria das coisas na sua vida tá dando errado, você tem paz no seu coração, você fica feliz por saber que Deus tá cuidando da sua vida e que Ele tem uma direção, sabe, gente? E eu acho que, sendo bem sincero, uma vez eu falei com Deus assim, Deus, eu entendo o porquê do sofrimento, da dificuldade, porque se Ele não existisse, nós esqueceríamos que o nosso lugar não é aqui. Nós esqueceríamos que existia o céu, que existe um lugar melhor do que esse. Imagina se que a gente não tivesse dificuldade, não tivesse maldade, não tivesse pobreza, sofrimento. E a pobreza é muito ruim, gente. Não recomendo. O universitário, eu acho que é o ser mais humilhado que tem nessa terra, é o universitário. Assim, no nosso contexto brasileiro, universitário, é o pobre que sofre é o universitário. Porque Deus me livre, gente. É só humilhação. Mas colocando brincadeira de lado, a pobreza, a enfermidade. Se não tivesse tudo isso, não precisaríamos de Deus. Porque nós temos uma carne que gosta de evitar o confronto. Nossa carne é preguiçosa. E eu poderia dizer que o nosso cérebro, ele tem um hábito de evitação para guardar energia por conta dos nossos ancestrais, que eles viviam em constante alerta, e tem um cortisol aqui atrás, bem aqui, ó, só que é bem aqui dentro, tem os lobos frontal, parietal, se eu não me engano, foi ano passado que eu tive essas aulas. E eu não decorei tudo. Que vergonha. Enfim, tenho a amígdala,
que tem um sistema límbico que é responsável pelas emoções e de onde origina a psicopatia, que a psicopatia não é necessariamente uma pessoa ruim, mas é aquela que não tem o sistema límbico funcionando, onde o cérebro processa os sentimentos. Aí aqui dentro tem o sistema límbico, poderia dizer que ele solta o cortisol, gerando adrenalina no nosso corpo, e por isso a gente precisa evitar energia, por isso nós estamos preguiçosos, mas levando para o lado espiritual, juntando a alma com o corpo, a carne, ela gosta do que lhe é confortável. Gente, ler a Bíblia é chato, orar é ruim, orar de joelhos principalmente é horrível, é uma posição desagradável, para mim que tem um pensamento acelerado, é horroroso, porque eu tenho que me obrigar a me concentrar em uma coisa só. Aí eu tenho sempre que ficar voltando meu pensamento para o agora. Eu vou. Moça, tem hora que eu nem oro, eu só ajoelho, literalmente. Sendo sincera aqui com vocês, sabe? Geralmente eu deixo a Bíblia para ler de noite. Muitos dias eu fico sem ler a Bíblia. Então, assim. Agora pergunta se para assistir Netflix todo dia, se você esquece. Pra você mexer em celular todo dia, se você esquece, eu tava pensando nesses dias, no dia que eu não li a Bíblia. Infelizmente é muito frequente. Tem sido muito frequente. Às vezes você esquece de ficar no seu celular de manhã. Às vezes você esquece de fazer o que você gosta. De dormir, de comer. Você não esquece, porque te dá prazer. Prazer carnal. E o carnal, gente, às vezes ele tem uma vantagem que eu vou contar pra vocês. O carnal, ele tem a vantagem de ter a recompensa mais rápido. Quando você come, a recompensa agora a nicotina, o álcool, o sexo, a dopamina que vem através dos vídeos curtos. Tudo isso gera um prazer rápido, instantâneo, assim, ó. Rapidinho. Às vezes até mais rápido do que isso. Chega lá no cérebro. Drogas sintéticas, um monte de coisa. Fazer o errado, ficar com uma pessoa que você não tem nenhum tipo de compromisso, porque dá prazer à sua carne. Só que a consequência, ela demora, muitas vezes eles demoram anos, sabia? Por exemplo, o homem que trai a esposa, às vezes ele fica melhor do que a esposa em algumas situações. Até que chega a conta do requerimento. E não precisa nem ser CPF, tá? Vai em cima. Aí a gente fala bem assim: ah, Júlia, mas fulano de tal morreu e não aconteceu nada com ele. E no céu? Quero ver escapar de Deus. Gente, eu amo a ciência. Eu amo a filosofia. Eu amo as leis. Eu gosto do direito, só acho ele muito chato, então por isso eu não fiz direito. Porque, gente, decorar lei, assim, decorar já não é muito a minha vibe, assim, a minha capacidade. Deus, ele me deu capacidades, só que entre elas não está decorar, entendeu? Grande número de coisas. Então, eu amo a lei. A lei dos homens é falha, mas eu admiro o desejo de você tornar o mundo mais justo. Mas, gente, eu confio em Deus justamente por o mundo não ser capaz de julgar tudo. Existem pessoas que vão morrer sem pagar pelo crime que cometeram e vão ter uma vida boa. Quantas vezes um doente, uma pessoa... Pronto. Acho que a menina aqui é argentina, aqui perto, se não me engano, que ela foi abusada, estuprada coletivamente por vários homens. E ela tentou se matar, não deu certo, ela ficou cadeirante, ficou com paraplégica e começou a sentir muitas dores e ela foi na justiça para fazer uma eutanásia, né? E de base.
Talvez esses estupradores dela, esses criminosos, como eles são, nunca sejam julgados aqui na Terra. Porque não tem como saber, né? Não tem como olhar pra minha cara e saber se eu cometi algum crime, né? Não cometi. Eu já tive muita vontade de cometer alguns, inclusive mas não cometi. Tô brincando, gente. Talvez não. Só Jesus pra nos ajudar. O espírito de Pedro, assim. Ai, Jesus. A hora que você fala Jesus, me abana aqui que o negócio tá sério. Enfim, talvez esses homens nunca sejam julgados aqui na Terra. Talvez eles nunca sejam punidos. Tem muitos casos que eu poderia falar pra vocês. Como lá nos Estados Unidos, um caso que foi muito conhecido de acho que 3 ou 4 amigos negros em que eles foram acusados de um crime injustamente. Eles ficaram, acho que 30 ou 40 anos presos injustamente. E eles só saíram porque o homem que tinha abusado da menina e matado, se não me engano, confessou o crime. A justiça é falha. Somos falhos. Tudo que vem de nós vai ser falho. Nosso desejo de perfeição não concerne aqui à Terra. Eu sou uma pessoa muito perfeccionista em alguns pontos. Antigamente eu pensava, se eu não for fazer direito, eu nem faço. Só que aí eu comecei a perceber que eu não fazia muita coisa, né? Então, assim, acaba compensando muito esse ditado na minha vida. Nós somos falhos, somos quebráveis. E então é de se esperar que algo falho venha de quem é falho. Mas eu confio na justiça de Deus. Eu confio na justiça de Deus mesmo quando eu perdoo a pessoa. Eu confio na justiça de Deus mesmo quando eu não quero mais justiça. Eu segui minha vida. Eu confio na justiça de Deus mesmo quando eu não me entendo. Mesmo quando eu não sei. Eu confio na justiça de Deus. Porque eu deposito, lembra do versículo? Viu amigos que estão cansados, sobrecarregados. Lembra de que Jesus, ele pede para levar o nosso fardo? Não é meu fardo mais me preocupar se as pessoas vão pagar pelo que elas fizeram. E que elas, por culpa delas, as pessoas têm uma visão errada de mim. Eu tinha muito esse pensamento. Que elas me prejudicam. Gente, eu só sigo a minha vida. Eu ia achar minha Bíblia, pegar minha Bíblia pra ler o versículo, mas eu lembrei que eu perdi minha Bíblia. É até o motivo de eu estar arrumando aqui. Não é a viuvinha, não. A viuvinha da oferta. É da dracma perdida. A mulher que perdeu a dracma e foi procurar e foi limpar as coisas dela. Pois é, eu tô aqui tentando arrumar minhas coisas e tentar achar as coisas que eu perdi ultimamente. Enfim, nada anormal na minha vida. Só que eu perdi muita coisa ultimamente. Voltando. Porque não é um fardo mais meu. Eu só vou seguir com a minha vida, eu só vou depositar meu fardo nos pés de Jesus. Ai, Júlia, mas então por que o mundo é tão injusto, tão cruel? Eu sei de maneira geral o porquê. Por causa do pecado. Por que Deus permite? Porque tem o livre-arbítrio. Se Deus ele só nos condicionasse a fazer o bem e nós não tivéssemos escolha a fazer o mal, Deus seria um tirano e nós seríamos robôs. Sem sentimento, sem escolha, sem emoção. Porque eu vejo muita gente falar mal de Eva, às vezes brincando, às vezes nem tanto. Tem aquela... Mas com memes falando que eu também tinha essa expressão. Que quando eu encontrar a Eva no céu, eu ia me acertar com ela. Mas, gente, eu também comeria da fruta. Eu comeria mais de uma fruta, se fosse gostosa. Disponível de graça assim, meu Deus. Eu comeria um monte, eu ia me esbaldar naquela fruta. Eu seria tentada por Satanás também. Eu cederia. Não sei você. Eu sou humana. Talvez você seja um anjo, né? Mas eu comeria a fruta. Eu me esbaldaria nela.
E tô que nem um pastor falando que vai confessar um pecado, falando que ele iria guardar o maná do céu. Que eu conheço os meus pecados, e sabe quem me fez conhecer e falar tão abertamente? Cristo. Porque ele expõe o nosso erro, muitas vezes através de sofrimentos, para ver como eu sou. Isso tá me lembrando muitas coisas que eu tenho ouvido ultimamente. Pra me mostrar quem realmente eu sou. Porque Deus já sabe quem eu sou, mas será que eu sou? Eu sei quem eu sou de verdade? Será que a boa opinião que eu tenho de mim mesma, ou a opinião que você tem de si mesma, esteja muito elevada para quem você é de verdade? Será que você tá vendo claramente, transparente quem você é de verdade? Ou sou conjunto de egoísmo disfarçado, de autopiedade? Não te deixa ver quem você realmente é. Pois é, eu comeria da fruta. Então, eu também teria a escolha de entre o bem e o mal. Morremos espiritualmente, não é por isso que a carne ia assistir uma série, esquecer da vida, não ler a Bíblia e não ser confrontada por coisas que Deus me cobra, Jesus me cobra todos os dias para melhorar. Talvez seja mais fácil realmente assistir uma série. Mas Deus, ele sempre nos convida para o mais difícil. Mas completando o que eu falei anteriormente, a carne, a recompensa vem mais cedo, bem mais rápido, às vezes quase instantânea. A consequência às vezes demora, mas ela é certa, como o sol nascer, pelo menos por enquanto, antes de Jesus não começar a voltar, os sinais não começarem no céu. Ou talvez já tenha começado em alguma parte do mundo e não esteja sabendo. Bem provável. É tão certo como amanhecer, né? Aí você fala, mas por que o ímpio morre enquanto... O ímpio não morre enquanto pessoas boas morrem. Mas me lembro daquele versículo de que o sol, ele se eleva sobre o ímpio e o justo. Acho que é Provérbios de Salomão isso. Ele é pelos dois. Deus tenha misericórdia de nós também, que somos crentes. Deus tem misericórdia de nós. Que para nós não somos o vilão da história. Mas para outra pessoa, nós podemos ser o vilão da outra história. Então, que Deus nos dê sabedoria. E o vídeo tá acabando, minha capacidade... Enfim. Um beijo e que isso sirva de reflexão para você. Falei bastante, mas falei sobre a Bíblia, então tá compensando bastante. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. E prometo me esforçar para gravar mais vídeos da Jane Austen, tá bom? Tchau!